Fala pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e dominar completamente a estrutura transformadora do livro Essencialismo, do Greg McKeown. A ideia aqui é passar por todos os conceitos fundamentais da obra de um jeito bem fluido, sabe? De forma tão detalhada e imersiva que a sensação final vai ser exatamente de ter lido o livro de ponta a ponta. A gente vai captar a essência da metodologia e descobrir, na prática, como fazer essa transição de uma vida eternamente sobrecarregada para uma vida de verdadeiro significado. Bora lá? Para começar a entender essa transição absurda do caos para a clareza, vale a pena lembrar da história do Sam Elliott. Ele era aquele tipo de executivo super competente do Vale do Silício, sabe? Mas aí, depois que a empresa dele foi comprada, o cara se viu completamente atolado, tentando agradar todo mundo, dizendo sim para toda e qualquer demanda. Resultado? A qualidade do trabalho despencou e o estresse foi lá no teto. Ele já estava quase jogando a toalha, até que um mentor deu um conselho meio inusitado. Ele disse, fica, mas faz o seguinte, a partir de agora, faz só o que você faria se fosse um consultor contratado. O resto, ignora. Olha que loucura, quando ele aplicou esse filtro de forma implacável, aquele caos virou clareza absoluto. Ele não só recuperou o tempo livre, como de quebra ainda ganhou os maiores bônus da carreira dele. E para a gente trilhar essa mesma jornada metódica, vamos passar por 5 etapas. Entender o paradoxo do excesso, captar a essência do essencialismo e, claro, colocar a mão na massa com o ciclo prático de explorar, eliminar e executar. Então, vamos começar pela parte 1, o paradoxo do excesso. Sabe aquela sensação tão comum hoje em dia de ter excesso de trabalho, mas ao mesmo tempo se sentir subutilizado? É como se a gente vivesse correndo numa esteira, sem parar, mas sem sair do lugar. A raiz desse paradoxo todo está justamente no que a gente chama de mentalidade não essencialista. É aquela vozinha na cabeça dizendo, tudo é importante ou eu tenho que fazer tudo. Basicamente um estado de pura reação aos incêndios do dia a dia. Já a mente essencialista vira a chave para o menos, porém melhor. É uma libertação, sabe? Sair daquela prisão do tem que ser feito e abraçar o poder da escolha. E reconhecer que a gente tem sim livre-arbítrio para focar apenas no que realmente importa. E o impacto prático dessas duas mentalidades na vida real é simplesmente brutal. Pensa no seguinte, quando a nossa energia é dividida e espalhada para tudo que é lado, o avanço é de, 1 milímetro em 1 milhão de direções diferentes. Isso só gera exaustão e quase nenhuma recompensa. Agora, pega essa exata mesma quantidade de energia e canaliza tudo com foco total, como se fosse uma única seta gigante. O resultado? Um progresso gigantesco e super significativo naquela única área que de fato faz a diferença. O que nos leva à parte 2, a essência do essencialismo. O detalhe crucial aqui é entender que o essencialismo não é só mais um truque de gestão de tempo ou de produtividade, nada disso. É uma mudança profunda de visão de mundo. Para trazer isso para o chão de fábrica, a analogia do armário bagunçado é simplesmente perfeita. Arrumar a própria vida é igualzinho organizar um guarda-roupa entupido de coisas. São 3 passos. Primeiro, a gente vai explorar, olhar para a peça e se perguntar com toda sinceridade se existe um amor verdadeiro por ela. Segundo, eliminar. Questionar, vem cá, eu compraria essa mesma roupa hoje em dia? E terceiro, executar, que é basicamente criar um sistema que funcione sozinho, tipo deixar uma sacola permanente no canto do quarto, só para doações, mantendo a ordem sem nenhum esforço. Claro que esse nível de curadoria tão rigoroso exige muita coragem. Tem um conceito sensacional chamado Weniger à beça, que basicamente significa menos, porém melhor. Quem cunhou isso foi o Dieter Rams, o lendário projetista-chefe da Braun. Lá nos anos 50, o cara teve a audácia de pegar aqueles toca-discos cheios de madeira pesada, um monte de apetrechos visuais e arrancar tudo. Ele deixou só um design limpo de plástico transparente. Foi um movimento tão revolucionário de remover aquele ruído não essencial que acabou virando o padrão estético de uma indústria inteira. Agora vamos entrar na parte 3, explorar e focar no pouco que é vital. Rola muito um mito por aí de que ser essencialista é sair distribuindo não na cara de todo mundo logo de cara. Mas não é bem assim. Na verdade, os essencialistas exploram muito mais opções do que a maioria das pessoas, justamente para ter certeza absoluta de qual caminho seguir. E para filtrar esse mar de opções, a gente pode usar uma técnica fantástica do Derek Sivers, a regra dos 90%. Funciona assim, é bem simples e radical. Quando for avaliar uma decisão, basta dar uma nota de 0 a 100.
Se a nota não for 90 ou mais, ela cai automaticamente para 0 e tchau, tá rejeitada. É o fim daquela agonia com oportunidades mornas, sabe? Aquelas notas 60, 70. Ou é um sim óbvio, absoluto, ou é um belo de um não. E quando a gente tem a coragem de aplicar critérios extremos assim na fase de exploração, algo mágico acontece. Fica possível localizar o alvo perfeito, que é o ponto máximo de contribuição. É aquela intersecção rara, o ponto exato onde a gente faz a coisa certa, pelo motivo certo e, principalmente, no momento certo. Achar esse centro de gravidade é o que justifica investir tanto tempo explorando as opções antes de sair fazendo. E aí a gente entra na parte 4, eliminar o que é muito trivial. Bom, identificar o que é a coisa certa a se fazer é só metade da batalha, né? O grande desafio mesmo é ter a disciplina emocional de abrir mão de oportunidades que são boas para poder dar espaço para as que são realmente fantásticas. Isso é difícil por causa de algumas armadilhas psicológicas, tipo o famoso viés do custo afundado, que é quando a gente supervaloriza um compromisso só porque já investiu muito tempo e energia naquilo. O antídoto para isso? Um negócio chamado piloto invertido. É basicamente testar a eliminação de um compromisso de forma bem silenciosa, na surdina, e ver se alguém sequer nota a diferença. E olha, na maioria das vezes, a gente descobre que aquelas atividades que pareciam super vitais não fazem falta absolutamente nenhuma. E se bater aquela dúvida cruel na hora de descartar uma obrigação, tem uma pergunta radical que não falha. É a seguinte: se a gente não tivesse essa oportunidade hoje, o que a gente estaria disposto a sacrificar para conseguir ela de volta? Essa simples mudança de perspectiva destrói na hora a ilusão do custo afundado. Ela força uma avaliação a partir do zero, revelando de verdade se aquela tarefa merece ou não o nosso tempo e o nosso suor. Chegamos então na parte 5, executar, só que com menos esforço. Depois dessa faxina toda, explorando com rigor e eliminando o que é trivial, chega a hora da execução. E a grande sacada aqui é entender que executar não é forçar a barra, não é empurrar com a barriga adicionando mais pressão e estresse. A ideia é projetar sistemas e tirar os atritos do caminho, para que o que é essencial flua naturalmente, sem a gente se esgotar. Além disso, explorar, eliminar e executar não é um processo de uso único, sabe? Eles formam um ciclo contínuo, tipo uma espiral ascendente. Como a vida está sempre jogando novas demandas no nosso colo, esse método se torna um loop ininterrupto de curadoria. E quando a gente pega esse ciclo todo e joga no mundo corporativo, nasce a figura da liderança essencialista. Ao invés de ficar criando mais camada de burocracia, um líder essencialista age como um limpador de neve, tirando os obstáculos da frente da equipe. Ele foca numa clareza extrema de papéis. Em vez de fazer aquele microgerenciamento chato, o foco é achar o gargalo, o que a gente pode chamar de caminhante mais lento, e resolver esse problema específico. O objetivo final é construir rotinas que permitam o avanço de todo mundo de um jeito super fluido. Para amarrar de vez todo o entendimento dessa filosofia, vale demais lembrar daquele famoso registro da enfermeira australiana, a Bronnie Ware. Ela cuidava de pacientes em fase terminal e o arrependimento que ela mais escutava era esse aqui. Queria ter tido a coragem de levar uma vida significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. No fim das contas, o essencialismo é justamente a ferramenta para resgatar essa coragem de escolha antes que o tempo acabe. Então, diante de tudo isso que a gente viu, fica a reflexão final. O que de fato não é essencial e pode ser eliminado hoje mesmo, para que as melhores coisas da vida tenham finalmente espaço para prosperar? Fica aí o pensamento.